Olá, eu sou o engenheiro civil Pedro Henrique Leles Brito e nesse vídeo eu irei ensinar como calcular as armaduras de uma sapata pelo método do CEP 70. Então vamos lá. Aqui nós temos uma sapata onde vamos supor a existência de uma seção de referência SA, perpendicular ao lado azão. Vamos supor também que a distância dessa seção de referência até essa face do pilar, vamos supor que essa distância seja de 0,15 azinho. Aqui nós temos uma vista lateral dessa sapata, onde a dimensão dessa base, vamos supor que seja azão, e a distância dessa face do pilar até essa extremidade da sapata, iremos chamar de CA, sendo que CA é o balanço dessa sapata paralelo ao lado azão. E a distância dessa seção de referência até essa extremidade da sapata, iremos chamar de XA. Veja bem, esse pilar está posicionado exatamente no centro da sapata. Portanto, o balanço aqui da direita tem o mesmo comprimento do balanço da esquerda. E esse comprimento nada mais é do que azão menos azinho dividido por 2. E essa distância aqui, XA, nada mais é do que CA mais 0,15 azinho. Antes de mostrar como utilizar o método do CEP 70 para calcular as armaduras de uma sapata, eu irei apresentar as condições que devem ser obedecidas para a aplicação desse método. A primeira condição é que CA seja maior ou igual a H sobre 2 e menor ou igual a 2H, sendo H a altura da sapata, que é a distância aqui do topo até a sua base. E a outra condição é que a altura útil DA seja menor ou igual a 1,5 CA, sendo que DA é a distância aqui do topo da sapata até o centro dessa armadura paralela ao lado azão. Vamos agora mostrar como utilizar esse método do CEP 70 para calcular as armaduras de uma sapata. Iremos iniciar pelo caso mais simples possível, que é de uma sapata submetida a uma carga centrada NK. Essa carga provoca uma reação no solo, que aplica na base dessa sapata uma tensão uniformemente distribuída. Sabemos que tensão ou pressão nada mais é do que força dividida pela área. Como, por hipótese, essa sapata está em equilíbrio, é de se esperar que o solo aplique aqui uma força na base dessa sapata com a mesma intensidade da carga NK, porém com o sentido contrário. Portanto, essa pressão ou essa tensão nada mais é do que NK dividido pela área da base da sapata. Como por hipótese essa sapata está em equilíbrio, é de se esperar que suas partes também estejam em equilíbrio. Então vamos pegar esse pedacinho aqui da sapata e vamos analisar os esforços que atuam sobre ela. Sabemos que aqui na base atua essa pressão sigma. Veja que essa pressão aplicada pelo solo provoca uma tendência de giro no sentido anti-horário em relação a essa seção de referência. Só que esse giro não ocorre porque surgem esforços internos nessa seção que contrabalanceiam essa tendência de giro. E esses esforços são uma força de tração aqui na região inferior, que é resistida por essa armadura, e uma força de compressão aqui na região superior. Como esse pedaço da sapata não se desloca horizontalmente, temos que a intensidade dessa força de tração é igual à intensidade dessa força de compressão. Essas duas forças formam o que chamamos de binário. Um binário nada mais é do que um par de forças que possuem a mesma intensidade, a mesma direção e sentidos contrários. Esse binário dá origem a um momento fletor MA, que provoca uma tendência de giro no sentido horário, que contrabalanceia a tendência de giro no sentido anti-horário provocada por essa pressão aplicada pelo solo. A intensidade desse momento fletor MA nada mais é do que o produto da força Fc ou da força Fs pelo braço de alavanca, que é a distância entre elas. De acordo com Machado,
esse braço de alavanca é de aproximadamente 0,85 DA. O eventual erro cometido com essa aproximação não ultrapassa os 10%. Estamos chamando aqui de RA a força resultante que o solo aplica na base desse pedacinho da sapata. Sabemos que tensão ou pressão é igual a força sobre área. Então, a tensão sigma é igual a força RA dividida pela área da base. Portanto, RA é igual a sigma vezes a área da base. Essa base corresponde a essa região rachurada aqui, cujo valor é XA vezes Bzão. Portanto, a força RA é igual a sigma vezes XA vezes Bzão. E o momento fletor provocado por essa força em relação a essa seção de referência, esse momento fletor eu vou chamar aqui de M solo, é igual a RA vezes XA sobre 2, que é a distância dessa força até essa seção de referência. Portanto, o momento fletor da força aplicada pelo solo na base desse pedacinho da sapata é igual a sigma vezes Bzão vezes XA elevado ao quadrado dividido por 2. Para que exista equilíbrio desse pedacinho aqui, é necessário que MA seja igual a M solo. Portanto, MA é calculada com essa fórmula aqui. Sabemos que MA também pode ser calculada com essa outra fórmula. Então, igualando essa daqui com essa fórmula aqui de baixo, nós obtemos essa equação, que implica que Fs é igual a sigma vezes Bzão vezes XA elevado ao quadrado sobre 2 vezes E. Sabemos que tensão é igual a força sobre área. Portanto, a área de aço dessa armadura paralela ao ladazão é igual à força Fs, a força de tração Fs, majorada por γF, e tudo isso daqui dividido pela tensão de escoamento do aço, FyD. Portanto, a área de aço da armadura paralela ao ladazão pode ser calculada com essa fórmula aqui, onde Z é igual a 0,85 DA. Procedendo de maneira análoga, encontramos a área de aço da armadura paralela ao lado Bzão, que é calculada com essa fórmula aqui. Lembrando que é necessário que essas duas condições sejam obedecidas, ou seja, o balanço CB deve ser maior ou igual a H sobre 2 e menor ou igual a 2 vezes H. E a altura útil DB, que é essa distância aqui do topo da sapata até o centro dessa armadura paralela ao lado Bzão, essa altura útil deve ser menor ou igual a 1,5 vezes CB. No vídeo onde eu ensinei como calcular as armaduras de uma sapata utilizando o método das bielas, eu mostrei que a quantidade de barras de aço paralelas ao ladazão pode ser calculada com essa fórmula aqui. E a quantidade de barras de aço paralelas ao lado Bzão pode ser calculada com essa outra fórmula aqui. E o espaçamento entre as barras de aço paralelas ao ladazão pode ser calculado com essa fórmula, onde NA é a quantidade de barras de aço paralelas ao ladazão. E o espaçamento entre as barras de aço paralelas ao lado Bzão pode ser calculado com essa fórmula aqui, onde NB é a quantidade de barras de aço paralelas ao lado Bzão. A NBR 6118/2014 e nem a norma de fundação, elas não especificam uma área de aço mínima para essas armaduras da sapata. Portanto, fica a seu critério escolher qual área de aço mínima você irá adotar. Eu particularmente gosto de utilizar essas fórmulas aqui para calcular essas áreas de aço mínima. Então, essa fórmula aqui calcula a área de aço mínima da armadura paralela ao ladazão. E essa fórmula aqui calcula a área de aço mínima da armadura paralela ao lado Bzão. Para fixar os conceitos que foram apresentados, iremos resolver agora um exercício. Então vamos lá. Utilize o método do CEP 70 para calcular as armaduras de uma sapata isolada que recebe a carga de um pilar com seção transversal retangular de 30 por 14 cm. Suponha que a carga seja aplicada exatamente no centro da sapata e que sua intensidade seja de 15.000 kgfm.
Essa é a carga com seu valor característico, ou seja, sem majoração. Suponha também que a sapata tem uma altura constante de 30 centímetros e que sua base tem as dimensões de 120 por 100 centímetros. Dados adicionais. Será utilizado o aço CA50, que tem uma tensão de escoamento de 50 kN por centímetro quadrado. O cobrimento do concreto é de 4 centímetros. O coeficiente de majoração γF é de 1,4. O coeficiente de minoração da resistência do aço, γS, é igual a 1,15. E a armadura terá bitola de 8 mm nas duas direções. Então, de acordo com o anunciado, a sapata que iremos calcular as armaduras possui essas dimensões aqui. Antes de calcular as armaduras dessa sapata, precisamos verificar se as condições necessárias para a aplicação do método CEP 70 são obedecidas. Então, para fazer essa verificação, precisamos calcular o balanço CA, que é igual a Azão menos Azinho sobre 2. Portanto, CA é igual a 45 centímetros. Precisamos calcular também CB, que é Bzão menos Bzinho dividido por 2. Portanto, CB é igual a 43 centímetros. Precisamos calcular também as alturas úteis. Supondo que a armadura paralela ao lado Azão esteja na primeira camada, então sua altura útil será a altura total da sapata, menos o cobrimento, menos metade da bitola da armadura. Portanto, DA será igual a 25,6 centímetros. E supondo que a armadura paralela ao lado Bzão esteja posicionada exatamente em cima da armadura paralela ao lado Azão, temos que sua altura útil, dB, é igual à altura total da sapata, menos o comprimento, menos 1,5 vezes a bitola da armadura. Portanto, dB é igual a 24,8 centímetros. E as condições para a aplicação do método do CEP 70 são as seguintes. O balanço CA e o balanço CB, ambos devem ser maior ou igual a H sobre 2 e menor ou igual a 2 vezes H. Portanto, CA e CB devem ser maior ou igual a 15 centímetros e menor ou igual a 60 centímetros. Então, essa condição é obedecida. A outra condição é que a altura útil DA seja menor ou igual a 1,5 CA e a altura útil DB seja menor ou igual a 1,5 CB. Ou seja, DA deve ser menor ou igual a 67,5 centímetros e dB deve ser menor ou igual a 64,5 centímetros. Ambas essas condições são atendidas. Então, podemos utilizar o método do CEP 70. Para o cálculo da área de aço da armadura paralela ao lado A e paralela ao lado B, precisamos desses comprimentos aqui, XA e XB. XA é igual ao balanço CA mais 0,15 Azinho. Portanto, XA é igual a 49,5 centímetros. E XB é igual ao balanço CB mais 0,15 Bzinho, o que implica que CB é igual a 45,1 centímetros. Deduzimos anteriormente que a fórmula para calcular a área de aço paralela ao lado Azão é essa daqui. E a fórmula para calcular a área de aço paralela ao lado Bzão é essa daqui, onde Z, nesse primeiro caso, é de 0,85 dA, e Z, nesse outro caso aqui, é de 0,85 dB. Substituindo Z nessas fórmulas, elas podem ser reescritas da seguinte maneira. Sabemos que tensão é igual a carga dividido pela área da base da sapata, sendo que essa área é o produto de Azão por Bzão. Portanto, a pressão ou tensão que o solo aplica na base da sapata é igual a 1,25 kgf por centímetro quadrado, que é aproximadamente igual a 0,0125 kN por centímetro quadrado. E a tensão de escoamento de cálculo do aço, FYD, é igual à sua tensão de escoamento com valor característico minorado por esse coeficiente aqui, γS. Portanto, essa tensão de escoamento de cálculo é igual a 43,48 kN por centímetro quadrado. Substituindo esses dados nessas fórmulas aqui, obtemos que a área de aço
da armadura paralela ao lado azão é de aproximadamente 2,27 cm², e a área de aço da armadura paralela ao lado Bzão é de 2,33 cm². Para o cálculo da área de aço mínima dessas armaduras, iremos utilizar essas fórmulas aqui. Portanto, a área de aço mínima da armadura paralela ao lado azão é de 3,84 cm², e a área de aço mínima da armadura paralela ao lado Bzão é de 4,46 cm². Como essas áreas de aço mínima são maiores do que as áreas de aço calculadas com o método do CEP 70, iremos utilizá-las para o cálculo da quantidade de barras de aço. Então, a quantidade de barras de aço paralelas ao lado azão é dada por essa fórmula aqui, o que implica que essa quantidade de barras de aço é igual a aproximadamente 8 barras. E a quantidade de barras de aço paralelas ao lado Bzão é calculada com essa fórmula aqui, o que implica que essa quantidade de barras de aço é de aproximadamente 9 barras. E o espaçamento das barras de aço paralelas ao lado azão é calculado com essa fórmula aqui. Portanto, esse espaçamento é de aproximadamente 13 centímetros. E o espaçamento das barras de aço paralelas ao lado Bzão é calculado com essa fórmula, o que implica que esse espaçamento é de aproximadamente 14 centímetros. Então, obtemos esse detalhamento aqui para as armaduras da sapata. Veja que, paralelamente ao lado azão, temos 8 barras de aço com a bitola de 8 mm espaçadas a cada 13 centímetros e com comprimento total de 132 centímetros. E paralelamente ao lado Bzão, nós temos 9 barras de aço com a bitola de 8 mm espaçadas a cada 14 centímetros e com comprimento total de 112 centímetros. Veja que o comprimento dessas barras aqui é diferente do comprimento dessas outras barras. Então, essas daqui estamos representando por N1 e essas daqui estamos representando por N2. E esse comprimento aqui para o gancho das barras eu obtive do item 9.4.2.3 da NBR 6118/2014. De acordo com esse item da norma, o gancho em ângulo reto deve ter comprimento de no mínimo 8 vezes a bitola da barra. Então finalizamos esse vídeo por aqui. Vocês aprenderam como calcular as armaduras de uma sapata utilizando o método do CEP 70. Espero que vocês tenham gostado.